Gente, eu queria compartilhar uma coisa com vocês. Na verdade, domingo passado, eu estava correndo lá na Anastácio, porque eu sou uma pessoa muito fitness e eu corro. Mais ou menos, porque essa semana eu não fui nenhum dia. Mas, tô tentando. E aí, no domingo passado, eu estava lá caminhando na Anastácio. E essa palavra veio muito forte no meu coração. Muito forte, muito forte. E aí, no domingo, eu passei o dia inteiro na luta, assim, de tipo, mano, eu falo com o Vitor e com a João eu não falo. E aí eu não falei, porque eu falei, mano, nada a ver eu falar que queria ministrar, que Deus ministrou uma coisa no meu coração. Vai parecer que eu tô querendo, sei lá, ficar lá na frente e tal. Eu falei, nada a ver. Só que isso ficou queimando muito no meu coração. E aí, o culto, os 2 cultos, isso ficou queimando muito forte. E na segunda eu não aguentei. E aí eu tava falando com o Vitor alguma coisa dos adolescentes. Aí eu falei, Vitor, Deus me ministrou algo. E se algum dia, tipo assim, você precisar de alguém para ministrar, sabe que eu tenho uma coisa preparada. Então esse dia é hoje, tá bom? Eu queria compartilhar algo com vocês que está lá em Atos, capítulo 16, versículo 25. Amém? Atos 16, 25. Que diz assim: Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. De repente houve um forte terremoto, e até os alicerces da prisão foram sacudidos. No mesmo instante, todas as portas se abriram, e as correntes de todos os presos se soltaram. Amém? E antes de eu compartilhar com vocês alguns pontos que Deus me ministrou, eu queria te contar o contexto disso daqui. Esse capítulo 16 é muito importante, porque o capítulo 16 começa com Paulo conhecendo Timóteo, que virou um discípulo dele. Então, a primeira vez que Timóteo acompanha Paulo nas viagens. E aí depois, nos versículos seguintes, a Bíblia mostra que Paulo e Silas, eles estavam indo ministrar e pregar o Evangelho, e de repente o Espírito Santo direcionava eles. Então, no versículo, deixa eu só ver qual que é. No versículo 6, fala que Paulo ia para uma cidade e de repente o Espírito Santo falava para ele, impedia ele de ir e direcionava ele para outra cidade. E aí Paulo e Silas iam para essa outra cidade. E aí eles pregavam lá, ia para outra cidade, e o Espírito Santo direcionava eles para outro lugar. Até que chegou um momento que Paulo teve um sonho, teve uma noite que Paulo teve uma visão, enquanto ele dormia, de um homem que clamava por salvação em uma cidade. E aí Paulo, ele acorda e ele fala, a gente precisa ir para lá. E ele e Silas vão. E quando eles chegam lá, acontece um monte de coisa, e tem um dia que eles estão procurando um lugar para orar. E enquanto eles procuram esse lugar para orar, eles encontram umas mulheres que estavam na beira do rio. E eles vão lá e ministram essas mulheres. Uma delas fala que ela e toda a sua família aceitam Jesus, e a família inteira dela é batizada. E aí Paulo está lá ministrando, ganhando um monte de gente, até que chega um dia que fala que Paulo e Silas estavam indo orar. E enquanto eles estavam indo orar, tinha uma mulher que fala que ela tinha uns espíritos meio ruins no corpo, né? Vocês entenderam? Que é tipo uns demos e tal no corpo. E aí, essa mulher, ela, com esses espíritos, ela fazia umas paradas meio de adivinhação. E aí, tipo, sabe, tipo tarô, essas coisas de adivinhação, assim? Ela tinha umas coisas assim. E aí, cara, essa mulher, ela começou a olhar para Paulo e Silas, e por dias, isso está no versículo 17, fala que ela seguia Paulo e Silas, gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso aconteceu por dias, até que chega um momento que Paulo se irrita, e Paulo vira para aquela mulher e fala o seguinte, aliás, para aquele espírito que estava naquela mulher, fala, eu ordeno em nome de Jesus Cristo que você saia dela. Sabe o que aconteceu? Aquela mulher foi liberta. E aí aquele espírito que dominava aquela mulher saiu, e ela foi liberta. E aí Paulo ganhou mais uma vida para Jesus. Só que o que aconteceu?
aquela mulher, ela era escrava por causa daquele espírito. Então tinham uns caras que ganhavam muito dinheiro em cima daquela mulher. E aí, aqueles caras, quando viram que aquela mulher foi liberta, falou: vixe, moiou nossa renda, velho. Agora a gente vai ficar pobre, não vai mais ganhar dinheiro com isso aqui, com essa mulher. E aí, nossa, estou falando muito e aí, né? Desculpa. Mas então, Paulo e Silas libertam aquela mulher, e aqueles caras que eram os senhores, que eram os donos daquela mulher, eles ficam muito bravos, pega Paulo e Silas e leva diante dos magistrados, que eram os caras que meio que administravam a cidade. E detalhe, essa cidade era romana. Então eles chegam, levam Paulo e Silas e falam: olha, esses caras aqui são judeus, e eles estão aqui tentando ensinar os costumes deles, e são coisas que nós romanos não podemos fazer. E a Bíblia fala que depois disso, tipo, uma multidão que não tinha nada a ver com a história, nem estava no rolê, nem sabia de nada, fica muito brava e fala que isso incita a multidão, e toda a multidão se ajunta e fica bravo com Paulo e Silas, sem nem saber do que acontece, né? Isso seria tipo meio que o Instagram dos dias de hoje, mais ou menos, que do nada, mas enfim. Aí isso acontece, e aí a Bíblia conta que aqueles magistrados olham para Paulo e para Silas e falam o seguinte: tirem as roupas deles, chicoteiem eles e depois prendam. E Paulo e Silas, eles apanham muito. A Bíblia fala que eles são chicoteados severamente. Eles apanham muito, e aí eles são presos. Mas olha que estranho, cara. Paulo e Silas, eles estavam fazendo a vontade de Deus, e aí eles foram presos. Então esse é o primeiro ponto que eu quero levantar, que todos nós passamos, a Maria até ministrou isso, que existem momentos bons e ruins, certo? A gente tem muitos momentos de vitória, só que para isso a gente tem lutas, certo? Então existem momentos na nossa vida que a gente passa por algumas dificuldades, só que existe a dificuldade e existe a prisão. E o que seria essa prisão? É quando você entra numa situação que você não consegue sair, que você fica anos e anos ou meses lutando a mesma coisa. Então tipo, eu vivo uma vida financeira de dificuldade todo mês. Só que, cara, passar por esse período um tempo é normal, isso acontece. Só que você viver assim não é o que Deus tem para você. Então isso é uma situação de prisão financeiramente, sabe? Eu vivo uma vida de angústia. Cara, a gente ficar triste porque aconteceu alguma coisa é normal, mas viver sempre angustiado, viver sempre triste, muitas vezes é uma situação de prisão. E isso não é o que Deus tem para nós. E existem muitas coisas. Então, pensa aí, faz uma autoanálise. Tem alguma área na minha vida que parece que eu não consigo romper, eu não consigo avançar, eu vivo há muito tempo toda vez a mesma coisa? E quando Deus me ministrava isso, eu falei: Deus, mas tipo assim, o Senhor quer mesmo falar isso? Porque tipo, a gente está vivendo um momento tão bom na presença de Deus, com tantas coisas boas acontecendo, mas sabe, talvez tenha alguma área da sua vida que você olha e você fala: eu não consigo vencer isso daqui, velho. Não consigo avançar, parece que eu nunca vivo bem, parece que eu consigo um emprego e de repente eu saio, eu sou mandado embora, eu consigo outro, sou mandado embora, e aí então eu estou na mesma empresa há muitos anos e eu não consigo crescer, eu não consigo uma promoção, ou então eu vivo essa situação na minha vida emocional e eu não consigo vencer isso daqui, parece que eu nunca sou feliz, ou no meu relacionamento com a minha família, eu não consigo me aproximar. Isso são prisões. E sabe, ou são prisões, são correntes. Só que o que Deus faz? Deus, ele não olha para uma prisão e fala: tadinho, tá preso nessa área. Muito pelo contrário, Deus, ele nos liberta. Amém? Então esse é o primeiro ponto. É entender que a gente tem que aprender a analisar o que é prisão, o que é situação normal da vida, e o que seria uma prisão, o que seria uma cadeia. É aquilo que você não rompe, é aquilo que você luta e você não vence. E hoje é um dia da gente romper prisões. Amém? Segunda coisa teve uma ministração dos 12 dias
Tô saindo da minha área, desculpa aí. Teve uma ministração dos 12 dias, que foi do pastor Vanderlei, eu acho, que ele falou sobre impedimentos, sobre barreiras, foi muito boa. E o que nós precisamos entender também? Que o diabo, ele coloca impedimentos, ele coloca barreira, e ele tenta nos impedir de viver aquilo que Deus tem. Então, por exemplo, a gente está vivendo algo muito louco na presença de Deus, cara. Muito louco mesmo. E o que o diabo está olhando e está tipo, nossa, que da hora que eles estão vivendo na presença de Deus? Não, muito pelo contrário. O que o diabo vai tentar fazer? Impedir. Tipo assim, porque se a gente... pensa aí, faz um mês que teve acampamento, mais ou menos, né? 1 mês e meio, vai. Em 1 mês e meio, a gente cresceu muito na presença de Deus, de tipo maturidade, de muitos se tornarem maduros na presença de Deus, em 1 mês e meio. Agora pensa o ano que vem, se a gente continuar buscando e firmado na presença de Deus, o que não vai acontecer? Em uma oração, pessoas entraram simplesmente sem nem a gente convidar. Tipo, entrou, sabe? Em uma oração. Então pensa, se no ano inteiro a gente continuar com isso, o que Deus não pode fazer. Só que o diabo sabe que Deus tem poder para fazer muita coisa. O diabo sabe que no ano que vem, todas essas cadeiras aqui pode estar muito cheia. Que no ano que vem, a gente pode ter que fazer tipo vários cultos de jovens no domingo, porque tipo não vai comportar. Porque Deus tem o poder de fazer isso. Só que o que o diabo vai tentar fazer? Impedir. Porque se ele não impedir, significa mais vidas salvas, significa mais gente conhecendo Jesus. Então ele vai tentar impedir. Então tenha consciência disso. Nesse final de ano até, o diabo vai tentar te desanimar, vai tentar invalidar tudo aquilo que você viveu e está vivendo na presença de Deus. O diabo sempre vai tentar nos roubar do nosso período de oração. Isso vai acontecer. Só que o que a gente precisa também entender? Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Que Deus é muito mais poderoso. E que a Bíblia fala que as portas do inferno, o quê? Não prevalecem contra a igreja, certo? Então as portas do inferno, ela não tem poder de nos parar. Por que não, Camila? Porque Jesus é muito mais forte. Então ainda que você está caminhando aqui, você como igreja, você está formado na presença de Deus, e você está caminhando, cara, quando você bater de frente com uma barreira, aquilo não tem poder de te parar. Porque no nome de Jesus você tem poder para destruir todas as cadeias. No nome de Jesus você tem poder para romper tudo aquilo que tenta te prender, que tenta te parar, que tenta fazer com que você não caminhe. Então as portas do inferno, ela não prevalece, certo? Então a gente... eu gosto muito de ministrar em pontos, tá? Porque, tipo, na minha cabeça funciona mais. Mas então a gente tem o primeiro ponto, que existem prisões, que a gente tem que identificar o que é prisão. A gente tem o segundo ponto, que muitas vezes o diabo vai tentar nos aprisionar para que a gente não avance, para que a gente não rompa. E às vezes, gente, isso é até interior. De tipo assim, você não é capaz... Você não pode nunca assumir uma célula porque você não é constante. Você não pode nunca assumir uma liderança porque você não ora o suficiente. Você não pode nunca discipular alguém porque, você trata as pessoas mal. Você não pode porque você não sabe responder, você não sabe falar, você não sabe da Bíblia. E o diabo, ele tenta nos parar com esses pensamentos, sabe? De tipo assim, não é pra você nunca vai conseguir isso daqui. Então... E são cadeias, e quando a gente entra nesses pensamentos e deixa isso dominar a nossa mente, isso é uma cadeia, porque você nunca consegue romper. Você fica preso e se impede de viver algo com Deus, porque, não sei, eu não consigo, eu tenho vergonha. Cara, e presta bem atenção numa coisa, muitas vezes a vergonha é uma cadeia que você entra. Cara, todo mundo tem vergonha, eu sou bem tímida. Sei que às vezes não parece muito, mas eu sou muito tímida. E só que eu entendo que, o que Deus quer fazer na minha vida, eu não posso deixar a vergonha, parar, sabe? Eu não posso deixar a vergonha me impedir de viver o que Deus tem para mim. Então não deixa a vergonha ou o medo do que as pessoas vão pensar te impedir de viver o que Deus tem para você.
Porque a partir do momento que você deixa, isso é uma cadeia que você começa a entrar. E depois para sair, acaba se tornando mais difícil. Beleza? Então o diabo tenta nos colocar em cadeias, mas Jesus, ele tem muito mais poder. Certo? Jesus, ele tem poder de quebrar cadeias. Mas aqui a gente leu a história de Paulo e Silas, certo? Que Paulo e Silas, eles estavam numa cadeia. E eles não estavam numa cadeia porque, eles pecaram e tal. Eles estavam fazendo a vontade de Deus, só que acabou acontecendo que eles foram parar numa prisão, que o diabo tentou impedir eles de ganhar aquela cidade. E aí eles foram presos. E o que eu queria trazer, principalmente para nós hoje à tarde, é a atitude de Paulo e Silas enquanto eles estavam numa cadeia, que foi adorar a Deus. A Bíblia conta que Paulo e Silas, de madrugada, pensa só, eles tinham apanhado muito, então eles estavam com dor, certo? Porque, eu não sei se você já assistiu tipo Paixão de Cristo, mas que tem aquelas cenas do chicote lá, meu Deus, aquilo dá uma aflição. Então, eles deveriam estar com muita dor. E além disso, eles estavam presos e acorrentados. E aí, meia-noite, Paulo e Silas, eles começam a orar e a adorar a Deus. A oração de Paulo e Silas não foi um clamor, Deus nos liberta dessas cadeias. A oração de Paulo e Silas não foi, Deus muda a mente dos magistrados. A oração de Paulo e Silas não foi, Deus, mata lá os magistrados que nos prenderam. Mata os donos daquela mulher que nos prenderam, que nos trouxeram para cá. Deus, mata esse carcereiro. Faz alguém aqui explodir a prisão para nos libertar. Não foi isso. A oração de Paulo e Silas foi adoração. Foi adorar a Deus. Olha que loucura. Porque eu imagino se fosse eu ia orar muito e clamar a Deus para Deus me tirar de lá, velho. Porque eu ia estar com muito medo. Mas essa não foi a atitude deles. Foi uma atitude de adoração. E quando eu estava lá na Anastácio caminhando, o que vinha muito forte no meu coração é que nós precisamos agora ter atitude de adoração. Não só ter atitude para que Deus mude pessoas, mas ter uma atitude de adoração. Que independente do momento que nós estamos vivendo, nós vamos adorar. Camila, está tudo bem na minha vida, glória a Deus. A sua atitude tem que ser de adoração. Mas Camila, está tudo mal, está acontecendo um monte de coisa. A sua atitude precisa ser de adoração a Deus. Porque a Bíblia fala que enquanto eles adoravam, as cadeias se romperam. Enquanto Paulo e Silas cantavam, e um detalhe a Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e louvavam a Deus, e todos os outros presos escutavam. Ou seja, eles não estavam quietinhos, orando e adorando a Deus. Eles estavam provavelmente gritando, adorando a Deus alto, sabe? E ao ponto de todos os outros presos escutarem. Isso mostra que que a gente tem que vencer os nossos limites, sabe? Às vezes a gente está aqui no louvor e a gente está não, Deus, o Senhor é santo. Eu ia tentar cantar uma música, mas ia pagar muito mico. E eu sei que o Lucas ia jogar no Worship Fails, então não vou fazer isso. Mas às vezes a gente está baixinho e tal. E eu tenho esse jeito também de adorar a Deus, mais de boinha. Só que a gente precisa romper isso. A gente precisa rasgar o nosso coração. De nos momentos de adoração e louvor, não ser só um momento que a gente vai vou cantar agora. Não. O momento de louvor tem que ser um momento que a gente vai rasgar o nosso coração. De levantar um altar de adoração para Deus. E a Bíblia fala que foi isso que Paulo e Silas fizeram. E quando eles fizeram isso, veio um terremoto. E abriu, quebrou todas as cadeias e correntes. Não, olha só, o terremoto veio e não quebrou as cadeias e correntes deles, mas de todos os presos. Sabe, se você precisa de mudança na sua família, levanta um altar de adoração na sua casa. Porque por mais que sua família não conhece, está distante, o fato de você estar adorando a Deus vai fazer com que isso quebre as cadeias e correntes da sua vida e daqueles que estão ao seu redor. A Bíblia fala que a de todos, não foi só de um, não foi só deles, foi a de todos. E o fato de nós adorarmos a Deus quebra as correntes, quebra as cadeias.
E sabe, nesses momentos que a gente está aqui, se nós rendermos o nosso coração em adoração a Deus, não vai ser só a cadeia e corrente da sua vida que vai ser quebrada, mas das pessoas que entrarem aqui, que nem, ainda que a pessoa nem saiba quem é Jesus, isso vai ser quebrado, em nome de Jesus. E nós precisamos nos posicionarmos como adoradores, porque acima de tudo, acima do nosso chamado, eu tenho um chamado pastoral, eu tenho um chamado para ser missionário, cara, Deus, Ele deseja adoradores, e a adoração tem o poder de te tirar da tristeza, a adoração tem o poder de te fazer vencer uma angústia, a adoração tem o poder de fazer com que você vença suas limitações, a adoração tem o poder de fazer com que o seu cenário mude. Tem essa área que eu não consigo romper, adora a Deus. Tem essa área que eu não consigo vencer, adora a Deus. Mas eu tô mal, adora a Deus. Independente, que a sua resposta sempre seja adorar a Deus. Que a sua atitude, que a sua ação diante das dificuldades, diante das lutas, não seja só clamar a Deus para que Ele venha, mas que seja adorar a Deus. Ainda que mas ainda que está tudo errado, a minha atitude, a nossa atitude tem que ser adorar a Deus. E um detalhe muito importante é que Paulo e Silas, eles adoram a Deus. As cadeias são quebradas, as correntes são quebradas. E aí o carcereiro acorda com aquele terremoto, ele olha e ele vê tudo quebrado, e aí o carcereiro puxa a espada para se matar, porque aquilo podia ser entendido como, ele deixou os presos fugirem, e aí ele e a família dele seriam mortos. Então ele puxa a espada para se matar, e Paulo e Silas não saíram, eles continuaram lá para salvar aquele cara e a família deles. E ele fala: olha, não faça isso, nós estamos aqui dentro. O carcereiro corre até eles, e eu vou ler para vocês, tá no versículo 29, que diz assim: o carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então ele os levou para fora e perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus, e você e sua família serão salvos. Então pregaram a palavra do Senhor a ele e a toda a sua família, mesmo sendo tarde da noite. O carcereiro cuidou deles e lavou suas feridas. Em seguida ele e todos os seus foram batizados. Depois levou-os para sua casa, lhes serviu uma refeição, e ele e toda a sua família se alegraram porque creram em Deus. O fato de nós adorarmos a Deus vai fazer com que até aquelas pessoas que a gente olha e fala: mano, é impossível essa pessoa ser salva, é impossível eu ganhar essa pessoa para Jesus, isso vai alcançar até essas pessoas que são os nossos impossíveis, que a gente olha e fala: mano, não tem como, velho, essa pessoa se converter, não tem como essa pessoa mudar, não tem como isso acontecer. Cara, o fato de nós levantarmos um altar de adoração a Deus vai alcançar até aqueles que são os improváveis, vai alcançar até aqueles que para nós não tem chance. E o fato de nós levantarmos um altar de adoração vai quebrar, em nome de Jesus, cadeias, ainda que seja cadeias emocionais, que seja cadeias na alma, que seja doenças, que seja um aprisionamento de uma pessoa que está cheia de doenças. Cara, o louvor, no meio dos louvores, vai ser o momento onde Deus vai agir muito. Então dê muita importância para esse momento, porque vai ser nesse momento que pessoas vão ser curadas, vai ser nesse momento que pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Vai ser nesse momento, cara, que não vai ser necessário eu ou algum líder ou o Vitor ou a Ju chegar e impor a mão em vocês e orar por vocês, porque Deus vai fazer e a gente vai ficar sabendo só dos testemunhos depois. Cara, mas tenha noção disso, que no meio dos louvores, que no momento em que você render o seu coração, que você começar a adorar a Deus com toda a intensidade, de rasgar, de prostrar o seu coração diante de Deus, Deus, Ele vai começar a agir na sua vida.
Isso acelera processos de Deus na nossa vida, porque a gente está entendendo nesses momentos de adoração que não somos nós, que não é pela nossa força, que não é o quanto nós somos bons, não, que é tudo dele, que é tudo para ele, que nós somos dependentes dele. Então nesse momento eu queria te convidar a ficar de pé e nós vamos adorar a Deus. Eu queria que você adorasse a Deus com toda a sua força, talvez como você nunca adorou. Rasga o seu coração diante de Deus. Rasga o seu coração diante da presença de Deus. Ainda que você olhe e você pense, mas tem essa situação na minha vida que não rompe, que eu não consigo, eu estou passando por esse problema, eu não consigo vencer. Mas na presença de Deus, quando a gente adora, e nesse momento de adoração vai ser um momento que as cadeias vão ser quebradas, é um momento que o Espírito Santo vai alcançar o seu lar, é um momento que o Espírito Santo vai alcançar os seus pais, é um momento que o Espírito Santo vai alcançar os seus primos, é um momento que o Espírito Santo vai alcançar as pessoas da sua empresa. Então começa a adorar a Deus, começa a falar para Deus quem Ele é, a importância dEle na sua vida. Adora a Deus com as suas palavras, renda o seu coração nesse momento, em nome de Jesus. Nós te damos toda honra, nós te damos toda glória ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, ao Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou.